Abra sua Bíblia, quero me servir desse momento para trazer uma meditação aos meus irmãos. Nós estamos nesse mês de fevereiro celebrando a palavra de Deus e espiando o personagem Daniel. E eu quero convidar você no Daniel capítulo 9. É claro que é no livro de Daniel que nós encontramos maiores informações sobre ele mesmo, seu porte de vida, sua vida com Deus, seu relacionamento. E nós temos aqui no livro de Daniel muitas coisas interessantes, não só coisas que aconteceram, profecias que foram liberadas já aconteceram, e algumas outras que ainda não aconteceram, tanto que Daniel é chamado também por alguns teólogos de o Apocalipse no Antigo Testamento, por conta de algumas revelações de coisas que ainda irão acontecer, como aquela que eu li no início do culto, um dos versículos aos irmãos. Hoje, capítulo 9 de Daniel. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos ou Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que um número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração, e rogos e jejum, e panos de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde o tens lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, nós suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, ó Senhor, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se de nós a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades e de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio, uma vergonha para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó nosso Deus,
ouve a oração de teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos, opera sem tardar, por ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo se chamam pelo teu nome. Amém a palavra? Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos no templo, reunidos para celebrar ao Senhor. Obrigado por tua bondade, por tua misericórdia. Para alguns de nós, a segunda vez que chegamos aqui neste dia para celebrarmos. Deus, que a tua bondade esteja presente em nossa vida, e como temos lido na tua palavra, que a tua misericórdia continue cercando a nossa vida, delimitando espaços para nós, Senhor, e nos assegurando, Senhor, um território, Senhor, feliz de bênção, de alegria e de celebração ao seu nome. Que igualmente a casa de cada um dos meus irmãos, a família de cada um, o seu território familiar seja guardado, protegido pelo Senhor, que anjos se acampem ao redor de cada família, meu Senhor, que a tua bênção, que a tua misericórdia, que o teu poder e graça esteja, Senhor, ministrando aquilo que cada um de nós precisa. Muitos de nós nem sabemos ao certo o que realmente precisamos, mas confiamos ao Senhor esta oração, porque não há ninguém como o Senhor, que conhece as nossas necessidades, que nos supre, porque as tuas mãos estão cheias, transbordantes de tudo que nós precisamos. Abre os nossos olhos, desperta-nos, Senhor, para a realidade desse relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, quem declara diz amém. Privilégio estar com você, celebrando ao Senhor. Eu li com você, você acompanhou uma leitura, um texto, que fala sobre uma circunstância desfavorável para o povo de Deus. Quando nós olhamos a questão física humana, quando os olhos são puramente humanos, nós vamos dizer, é uma questão e uma circunstância desfavorável. Mas quando nós olhamos o contexto da palavra de Deus e a maneira do Senhor tratar com o seu povo, nós vamos dizer um período de grande aprendizado, de que quem o vencer, o suportar, sairá como saíram, abençoados, para de novo viver, reviver todo um projeto de Deus. Não há ninguém como o nosso Deus, que nos açoita com amor, que nos açoita com carinho e que nos sabe muito bem conduzir para que o nosso coração não somente o encontre, mas que viva na sua presença. Seja assim para comigo, seja assim para com você e a sua família, tem gente recebendo ou não, seja assim no seu trabalho, em tudo que você colocar a sua mão, que o governo do Senhor esteja ali presente para te conduzir, e se Ele quiser em algum momento aplicar algum juízo, ou te encaminhar algum ensino para que você prospere, produza e cresça, seja assim a mão do Senhor para com a sua vida. Você diz amém? Disse no início que é aqui no livro de Daniel que nós encontramos uma maior porção de que fala sobre a vida de Daniel. Na verdade, nós vamos encontrar poucos outros textos na Bíblia que fale objetivamente do nome de Daniel. Uma citação de Cristo, falando acerca de uma palavra profética que ele liberou. Encontramos também algo muito interessante no livro de Jeremias, para o qual eu chamo a sua atenção. Aliás, me perdoe, em Ezequiel 14. Olha isso. Ezequiel 14, o versículo 14 e o 20. Nós encontramos duas expressões divinas sinônimas que fala sobre a justiça de Deus, que vem como juízo,
principalmente sobre a vida do seu povo. Você já deve ter lido na Bíblia que importa que o juízo comece pela casa de Deus, por aqueles que dizem entender dos preceitos de Deus e o conhecer e o se relacionar com Ele. Não é uma ameaça, não é uma gravidade e nem um desestímulo para você deixar de declarar o que cantamos aqui. Mas às vezes nós declaramos coisas muito graves aqui quando cantamos. Hoje nós declaramos repetidas vezes. Nós dizemos, ou dissemos várias vezes, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada, não há nada, não há nada melhor que o meu Deus. Isso é muito sério, isso é muito grave. Porque se eu canto isso aqui hoje, e o restante da minha semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e agora esse feriado que está para vir por aí, meu Deus, como eu canto isso e não vivo, como você canta isso e não vive. Graças a Deus que você canta e vive. Diga para o seu irmão, você canta e vive. Diga com um sorriso, você canta e vive. No mínimo, se não vive, vai ter constrangimento para começar a viver. Então nós declaramos coisas que nos comprometem. Você já parou para pensar, você que declarou a Cristo como seu Senhor e diz o servir de todo o seu coração, que você está comprometidíssimo com Ele? Você está comprometidíssima com Ele? Espírito, alma e corpo não é seu, é dele. Pertencem a Ele, é para a glória dEle, é para o louvor dEle. Você não se pertence, você não é dono de si, você tem um Senhor, o teu Senhor é Jesus Cristo. Nós vivemos para agradá-lo, mas nos defrontamos semanalmente com episódios e com coisas e não estamos ilesos, livres disso dentro da casa de Deus, de sermos confrontados pelo Senhor, pela sua palavra, e em momentos da nossa vida para atestar aquilo que declaramos viver e queremos viver. São possibilidades, eu vejo isso como possibilidades e oportunidades divinas para nós fazermos aquilo que nós dizemos que fazemos ou queremos fazer, sim ou não? Então são oportunidades de Deus para que a gente viva aquilo que a gente canta, aquilo que a gente esposa ser a nossa doutrina, o nosso ensinamento. Amém ou não, irmãos? Mas isso é grave, isso é muito sério. Agora olha o que está escrito aqui em Ezequiel 14, 14. Falando de juízo ao seu povo, olha o que Deus diz: ainda que estivessem no meio dela, do povo, da nação que Deus está atribuindo juízo, ainda que estivessem esses três homens, olha só, Noé, Daniel e Jó. Meu Deus, Noé, Daniel e Jó. E eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. E agora no 20, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. O que eu estou asseverando aqui é claro que é o nosso personagem do mês. E o testemunho aqui não é meu nem seu, nem dele próprio, o testemunho aqui do próprio Deus. Nós vemos nas Escrituras o Senhor testemunhando acerca de Jó e falando acerca de Jó. Sabia quem era Jó, sabia do potencial de Jó, como sabia do de Noé, tanto que confiou a ele o fazer a arca, pela qual ele salvou a si próprio, mais 7 membros da sua família, e os outros não quiseram ser salvos, resolveram desacreditar naquilo que Deus mandava dizer. Falar de Jó, então, meu Deus, que coisa! E o Senhor equipara, coloca Daniel junto desses dois homens. E o que Deus diz aqui? Que se Noé, Daniel e Jó estivessem aqui agora, no meio de nós, e se Deus fosse aplicar juízo a nós por conta da nossa injustiça, pecado, impiedade, eles não teriam condições de nos livrar, de nos salvar. Tal qual fez com Ló em Sodoma, Deus os tiraria daqui e nos fulminaria. Por quê? Porque Ele está dizendo que nem os seus filhos eles livrariam. Por quê? Porque Ele está trazendo responsabilidade de fé, de relacionamento individual para com o Senhor, a cada um de nós. Eu sei que você sabe disso.
Só estou relembrando porque, no mínimo, essa leitura ou esta palavra é interessantíssima para nós. E eu quero, então, antes de discorrer um pouquinho sobre o texto que eu li, lembrar a você, e você volte a Daniel, por gentileza. Eu peço a você que não feche a Bíblia, que fique com ela aberta. Se há alguém perto de você, compartilhe. Aquele texto de Daniel que todos se lembram e todos sabem. 1:8, que ele assenta no seu coração, ele estabelece para si não se contaminar com a porção do rei e nem com o vinho que ele bebia. Quando nós lemos, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Uma coisa totalmente imprópria para ele, porque ele não tinha autoridade sobre si. Daniel estava cativo em Babilônia, nem conhecido ele era. Ele tão somente passou numa pré-separação de moços para prestar um exame de 3 anos diante do rei, para ver se serviria ao rei ou não, ao reinado ou não. Ele não era conhecido. E quando você lê o livro de Daniel, eles se referem a ele como uns do que veio cativo de Judá. O seu nome nem sempre é lembrado. E quando é lembrado, eles o chamam de Beltesazar, príncipe de Bel. Porque uma vez já falei isso aqui com vocês, e não é novidade para ninguém, que o rei tentou trazer uma cultura caldeia, babilônica, para aquelas pessoas que ele levava cativo para a sua nação, porque era uma tática de guerra, de manter esse pessoal subserviente a ele. Então, quando ele leva cativo os nobres e os príncipes, ele impede que nos lugares onde ele dominou, fizesse levante de independência contra o seu domínio. E ele então tem junto a si, no seu domínio, nas suas mãos, ele tem as pessoas que seriam prováveis revolucionários na terra, para proclamar independência de onde ele conquistou. Tipo assim, ele coloca debaixo do braço essas pessoas e dizem, fique aqui comigo. E aí ele então compartilha do seu reino com essas pessoas de uma forma limitada. Mas quando Daniel está ali pela primeira vez, ele está, obviamente, objetivamente como um escravo, e ele não tem condições de determinar nada para si. E a Bíblia diz então que, separado junto com outros para passar por uma seleção de 3 anos, ele escolhe, ele pede, ele roga ao chefe dos eunucos, aquele que era encarregado do suprimento, da ração, para dar àqueles moços. E o que o texto deixa claro é que eles comeriam da mesa de Nabucodonosor, da sua comida, eles comeriam, tomariam do seu vinho. E há um parecer de algumas pessoas, de alguns escritos, que dizem que os judeus não tomavam vinho puro, eles colocavam água junto, eles diminuíam o teor alcoólico para que pudessem se servir do vinho, como um vinho que você, e eu não estou dando aula para ninguém de fazer suco de vinho, mas eu já fiz na minha casa uma vez, quando ganhei muito tempo, peguei lá o vinho, misturei com bastante água, botei açúcar e fiz lá um suco. Na verdade, aquele nem gosto de álcool, mas era presente, porque eu botei muita água e ficou bom. Ficou bom. Então, o que estudos dizem que essas pessoas, a cultura de Daniel era exatamente essa. Mas qual a outra coisa gravíssima que estava acontecendo aqui? Segundo a cultura dos judeus, eles tinham, e tem hoje o kosher, que é o seu alimento totalmente separado para a alimentação deles. Se você conhece um judeu, se ele é ortodoxo, se ele estiver aqui em Friburgo, ele não vai comer o que você come, ele vai se colocar de lado, ele vai pegar a sua marmita, o seu pacote, vai comer aquilo que ele traz para onde ele anda, que aquilo é consagrado na sinagoga pelo rabino, e então é cozido de uma forma muito especial. Isso acontece até hoje com os ortodoxos. Os outros não, come tudo, pizza com calabresa, mas escondido, para ninguém ver. Então, é assim que funciona. E a cultura daqui não é apenas uma questão de o que era oferecido para eles era consagrado a Bel, ao principado, à idolatria,
o ídolo de Babilônia. Não. O que se entende aqui é que essa ração, essa comida que o Nabucodonosor comia e dava também para esses moços, haviam ingredientes que o judeu não comia, que o hebreu não comia, porque estava lá no escrito de Moisés que eles tinham que evitar, aquilo era dieta para eles, não podiam comer. Então o Daniel pediu isso, clamou por isso, e também por conta de aquela alimentação ser consagrada a ídolos da Babilônia. Então era um conjunto de coisas, não era apenas uma coisa, era um conjunto de coisas, a coisa não era tão fácil. E tem um detalhe crucial aqui, a responsabilidade do chefe dos eunucos em alimentá-los. Ele estava comprometido com o rei de mantê-los íntegros, fortes, para que pudessem se apresentar ao rei, porque a questão aqui era estar bem fisicamente, e nesse período de 3 anos estudar toda a cultura babilônica, caldeia, para que dentro de 3 anos prestassem o seu vestibular ao Nabucodonosor. E se alguma deficiência fosse achada nesses moços na questão alimentar, o chefe dos eunucos pagava com a vida. Tanto que ele diz aqui, olha, queria até te ajudar, mas eu tenho responsabilidade. A Bíblia diz que Deus deu graça a Daniel diante do chefe dos eunucos, e o que dá a entender aqui que ele fez vista grossa, porque ele não autorizou, mas ele foi ao dispenseiro falando, quebra o galho aí, nos prova aí 10 dias com água e com legume, ao invés das iguarias da mesa de Nabucodonosor, nos dê legumes, ao invés do seu vinho, nos dê apenas água. E ele fez por 10 dias, e passados 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam mais robustos do que os outros. Eu não sei se você sabe, mas na cultura de algum lugar, pelo menos na cultura do lugar que eu nasci, quando uma mulher era bela, que as pessoas apreciavam, desculpa, mas é só um contexto aqui cultural daquela época que acho que já foi vencido. Quando a mulher era forte, nossa, que mulher bonita, viçosa, gorda, assim, expressiva. Você vê que a cultura muda, né? Então é mais ou menos assim, mas no meu tempo era assim. Então já houve um tempo, Julião, que quem é gordão, fortão, que pessoa, viril, cheia de saúde, então mais ou menos assim. E depois então eles prestariam o vestibular do conhecimento, e eles precisavam estar bem nutridos para poder guardar o que eles iam aprender da cultura caldeia babilônica. Então a questão não era simples. Mas diante de uma situação adversa, Daniel escolheu, prefiro morrer do que transgredir a palavra de Deus. Eu prefiro me dar mal em tudo aqui, mas eu não vou condescender como alguma coisa que é abominação para mim. Então ele assenta no seu coração, mais ou menos assim, permitindo dispenser ou não me contamino. Daniel assentou no seu coração, não se contaminar. E eu estive pensando, porque se nós não conseguimos trazer para o nosso dia, devocionalmente para a nossa vida, qualquer história de Daniel valeu para conhecimento, talvez nem bíblico, mais secular, quando a gente não consegue trazer para o devocional. É só cultura, não é prática. Nós também somos expostos à contaminação desse mundo. E dia após dia, de alguma forma, ela nos cerca para que a gente, em se comprometendo com essas contaminações, nos distanciemos da santidade que é em Deus para nós. E a questão aqui não é uma experiência com Deus. Me permita lembrá-lo de Filipenses 1,6. Aquele que em nós começou a boa obra, irá completá-la, aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Eu não sei quem é você aí dentro dessa carcaça, desse corpo, mas eu tenho andado muito preocupado. Está em pecado, pastor? Não, não é isso. Eu tenho andado muito preocupado, a cada dia comigo, pedindo misericórdia a Deus, para que esse aperfeiçoamento dele, que está prometido na palavra, se cumpra na minha vida. Eu preciso disso.
Ah, pastor, eu volto a dizer, tem pessoas que na igreja atribuem suspeita, ele deve estar com algum... Não estou com problema, fique tranquilo. Eu só estou com... O maior problema que eu quero melhorar. Eu preciso assimilar plenamente a vontade de Deus para a minha vida. E não tem nada de diferente de você, você também quer. Você também quer. Então, a questão aqui, quanto mais próximos e seguros de Deus, mais ilesos nós conseguimos passar por nossa peregrinação. E é claro, antigamente havia-se um temor muito grande na igreja quando chegava o período de carnaval, por conta das prováveis contaminações que alguém pudesse contrair durante esse período. Mas se livrar de um período de carnaval é fácil para qualquer pessoa. O problema é o dia a dia nosso. Estar alerta de prontidão a alguma coisa gravíssima que nos fere em relação a Deus, no nosso porte, em um final de semana, em um período do mês, em um período do ano, não é difícil se livrar. A questão é o dia a dia. É a palavra que diz que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Meus irmãos, ele não está fazendo somente no período de carnaval, mas ele está fazendo todo o tempo. E aqui entre nós, graças a Deus, que ele continue ao meu derredor, que ele se mantenha limitado ao meu derredor, porque próximo de nós está o Senhor. Quem pode dizer amém? Ao meu redor, quem sabe, Deus sempre está. Ao meu redor, pra me guiar. Cante pra alguém com seu amor, cante pra alguém tão puro e bom. Ele está sempre ao seu redor para te guiar. Quem pode dizer amém ao Senhor? É isso, o anjo do Senhor, diz o Salmo 34, acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e livra essas pessoas. Ele está sempre nos livrando. Mas nós estamos num período aqui clássico de contaminação, que para a maioria das pessoas é a coisa mais comum. Li um escrito de alguém essa semana, que fala sobre a contaminação da igreja, a permissividade, a secularização, o isso agora não tem mais problema, o adequar-se, aquela palavra lida aqui hoje, que todos nós estamos carecas de conhecer na Bíblia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, permita-me parafrasear, não vos contamineis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que há pessoas que, embora querendo, nunca conseguem tocar na vontade de Deus de forma de vê-la boa, perfeita e agradável? Porque para algumas pessoas falar do nome de Deus, da palavra de Deus, servir ao Senhor, liberar-se de coisas que contaminem a sua vida espiritual, ainda é algo a ser vencido, me fugiu a palavra, ainda é para si algo contestável, insuportável. É porque de alguma forma essa pessoa viveu, quem sabe, de uma única experiência, de um único momento. Eu duvido que para Daniel dizer isso aqui, para sentar no seu coração, não se contaminar, ele teve uma única experiência com Deus. Duvido. Eu estou falando e nós estamos vendo um personagem que tinha relacionamento progressivo e crescente com Deus. Ao contrário de Daniel, eu estava aqui verificando a atitude do Nabucodonosor. Esse cabra aqui, no capítulo 2, ele quer matar os sábios da Babilônia, ele quer destruir todo mundo, simplesmente porque ele teve um sonho, não conseguia lembrar do sonho, e ele exigiu que os seus sábios, astrólogos, os experts lá, dissessem para ele o sonho e contasse a revelação do sonho. Só por isso. E os caras dizem, mas rei, ninguém pede isso de nenhum súdito, só está querendo nos matar, não é verdade? Aí deram sorte que Daniel estava lá, orou ao Senhor,
trouxe a revelação para ele, e foi uma bênção, tudo aquilo ali, todo mundo ficou alegre, feliz, satisfeito. Esses cabras safados depois conspiram contra Daniel, por invejazinha, já parou para pensar nisso? Fazem um edito para que ele seja pego e lançado na cova dos leões, ou pego se você preferir, não é verdade? Gente ingrata. Mas acerca do Nabucodonosor, ele viu isso, o cabra sonha, esquece do sonho, o outro revela o sonho da interpretação, era para ele ficar de boca aberta, ele fica de boca aberta, irmãos. Mas o coração dele não estava em Deus, estava em si próprio. Ele era um auto-idólatra, um egocentrista, adorador de si mesmo. Eu acho que Nabucodonosor adorava mais a ele do que os deuses da Babilônia. Na verdade, eu acho que ele se achava um deus. E ele vê isso aqui. Ele vê o poder de Deus, a glória do Senhor. Está no capítulo 2. Quando a gente vai para o capítulo 3, esse mesmo camarada pega o Sadraque, Mesaque e Abednego, que ele bota esses nomes, apelido babilônico, caldeu, na verdade o Ananias, Misael e Azarias, e os confina na fornalha de fogo só porque ele fez uma estátua de 30 metros. Só 30 metros de altura. Coisa assim do tamanho de um edifício de 10 andares, 12 andares. Coisa pequena. Bem alta para todo mundo ver, ninguém tem desculpa de não se ajoelhar, de se prostrar diante daquilo que ele levanta. Então, a primeira lição, a primeira experiência ele não aprendeu, não mudou a vida dele. E agora ele vai para a segunda lição, ele pega esses garotos, lança na fornalha de fogo. E a Bíblia declara, nós conhecemos a história, que quem vai lançá-los da fornalha morre com o bafo do fogo. Com o calor do fogo eles morrem, quem vai lançá-los, ficaram fortão do seu exército. E ele se estatela, se olha, fica impressionado, porque ele diz, lançamos 3, não foi 3, foi 3, eu estou vendo 4. E ele diz que o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses, é algo brilhoso, é algo glorioso, é uma manifestação celestial de um anjo de Deus ali dentro. E ele se impressiona com isso, e ele chega a fazer um edito. Volta a questão daquilo que cantamos. Editos nós fazemos para a nossa vida sempre quando fazemos declarações. Uma coisa é eu declarar algo, outra coisa é eu viver, cumprir aquilo que eu mesmo declaro. Ele declara, ele diz que fala sobre o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, não tem outro que possa livrar como ele. E daqui a pouco o camarada tem outro sonho, vai Daniel interpreta o sonho da árvore lá. E a Bíblia diz que passado 12 meses que ele tem esse sonho, essa revelação, que ele vive essas coisas, ele chega, olha no seu palácio a Babilônia, ele diz, uau, essa é a Babilônia que eu fiz, olha que coisa extraordinária. E se vangloriou daquilo que ele mesmo havia feito. Como Herodes não deu glória a Deus, não foi comido de bicho como Herodes, mas virou um bicho. Interessante que qualquer manifestação de Deus para ele, na verdade não servia de muita coisa. Embora ele ficasse impressionado no momento. É uma preocupação que eu tenho de mim, eu não posso ficar impressionado com algumas coisas, ainda que seja de Deus, se isso não transformar a minha vida progressivamente. Se cada culto que eu venho, assisto na casa de Deus e cultuo ao Senhor, ora pregando, ora estando ouvindo ministrações, cantando, celebrando, orando, ofertando, enfim, todas as coisas, se isso não contribuir para que eu esteja cada dia mais próximo do Senhor, isso pode ter efeito social, pode ter efeito cultural, mas espiritual não está fazendo basicamente nada, porque eu não estou me deixando transformar. Eu não estou me deixando mudar, eu estou oferecendo resistência. Interessante, na vida humana, nós oferecemos resistência a tantos ensinamentos, no colégio, na faculdade, no trabalho, curso técnico, em tantos lugares. E engraçado que muitas pessoas também oferecem resistência às informações de Deus, às coisas do Senhor. Só que as coisas do Senhor não são teóricas. As coisas do Senhor são palpáveis, são tocáveis, são sentidas, são perceptíveis a nós. E para que eu tenha uma aliança segura com Deus e uma vida progressiva no Senhor, eu preciso me envolver com a realidade do Senhor na minha vida. Não apenas uma religião, não apenas declarar uma fé, mas eu preciso fazer com que isso faça parte do meu dia a dia. Que o Senhor não esteja fora de coisa alguma que eu faça, que o resplendor da glória dEle, que a presença dEle determine cada dia o meu passo a passo, e eu veja o Senhor me abençoando, me dirigindo, me orientando, me livrando, me protegendo.
Como uma irmã hoje de manhã passou um zap para mim, veio na escola de cura, uma crente antiga, uma obreira da casa do Senhor, que durante muito tempo, impedida por conta de circunstâncias familiares de enfermidade, de servir na casa do Senhor, ela me passa um zap e diz: pastor, era tudo que eu precisava hoje de manhã, a minha vontade era ajoelhar e ficar chorando e dando glória ao Senhor, porque Ele estava me curando, Ele estava tocando o meu coração, eu estava sentindo Deus tocando o meu ser interior, alguma coisa em mim está sendo transformada. Ela disse ao final: eu fui curada, eu estou curada, em nome do Senhor Jesus. É isso, alguma coisa de Deus relevante na nossa vida, não um testemunho na vida de outra pessoa que nos impressione. Oh, Daniel, nossa, para ele eu tiro o chapéu, só para rimar. Não, alguma coisa gerada em nós. Se ir à Escritura e ver isso não transformar a minha vida, de que me serviu? Nabucodonosor não foi transformado, porque o seu coração estava resistente, estava preso em si próprio e nas suas coisas. Embora houvessem manifestações poderosíssimas e revelações extraordinárias da parte de Deus, não caíram dos seus olhos as escamas como que caíram de Saulo, e está caindo de mim a cada dia, e da sua vida também está caindo, e a gente está conseguindo ver uma revelação mais apurada do Senhor. Então é preciso que a gente cresça nisso aqui. Pois bem, eu não vou falar de contaminação aqui, eu até pretendia falar, mas eu quero fazer uma análise dessa atitude de Daniel, aqui no capítulo 1, e que ele com certeza foi muito eficaz em fazer, muito feliz em corresponder, e o que eu li com você no capítulo 9, para o qual texto eu peço a sua atenção. O Daniel começa falando aqui no capítulo 9 do livro que leva o seu nome, no versículo 2, que ele havia entendido pelos livros, e quando ele diz pelos livros, ele diz pelos livros dos profetas, e ele cita o nome de Jeremias, e por certo ele está se referindo a Jeremias 29:10, que o Senhor diz: passados 70 anos da Babilônia, eu vos visitarei, e vos tornarei a trazer a vossa terra, vos repatriarei. E o versículo 11 é tão agradável a nós, quando Deus diz: sou eu quem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você espera. Olha o que Deus está falando ao seu povo. Ele diz: os pensamentos que eu tenho para você são pensamentos de paz, fique tranquilo, não é pensamento de mal não, são pensamentos de paz, vai fazer você ficar abençoado, vai servir para dar equilíbrio à sua vida. Ele diz: são pensamentos de paz e não de mal, eu vou trabalhar para dar a vocês o fim que vocês esperam. Mas o Senhor não está dizendo os meios que Ele usaria para chegar ao fim que a gente espera. Na vida nós esperamos várias coisas. Nós esperamos pelo trabalho que fazemos, pelo curso que nós fazemos, pelo dinheiro que nós gastamos, pela família que nós formamos. Nós esperamos chegar a um nível de satisfação. E nós conjecturamos na nossa vida que a gente vai atingir aquele nível de satisfação fazendo isso. Ou seja, a ponte da onde nós estamos, aonde nós queremos chegar, que nos leva de um lugar a outro, a gente mesmo determina passo a passo o que a gente precisa para fazer. O que Deus está dizendo é: eu sei onde você está e sei aonde você quer chegar, o nível de satisfação que precisa ter. Então, da onde você está para onde você quer chegar, quem vai cuidar desse mérito sou eu. Eu vou encaminhar você, eu vou guiar você, porque se deixar por você, você não vai conseguir o êxito que você espera. Mas se você confiar a sua vida em mim, se você se relacionar comigo, ainda que seja tudo adverso, ainda que a coisa seja muito amistosa, ainda que todos dizem não vai conseguir, ainda que todos digam você está sonhando alto demais, ainda que todos dizem não dá para ser, eu garanto, se você me ouvir, eu guio você, eu guio. Eita glória! O que Deus está propondo para mim e para você é vida de satisfação. Alguém pode dizer amém? Faça uma pesquisa no mundo, pergunta quem tem satisfação. Eu estou insatisfeito. Eu estou. Essa semana, quando eu fui ver os meus rendimentos e vi o imposto de renda retido na fonte, eu fiquei muito aborrecido. Caramba! E a partir de R$1.500 agora estão nhum. O leão está solto. Ele não anda mais ao derredo, é esse leão.
está mordendo. Na vida, nós temos muitas insatisfações. Quando essas insatisfações, elas são advindas por conta de um tratamento de Deus, é para que a gente consiga negar a nós mesmos e escolha a vontade dEle. Eu vou repetir a frase. Todas as vezes que você for apertado pela vontade de Deus, é um tratamento dEle na sua vida para você dizer: eu me nego, eu desço do trono, eu abro mão da minha vontade para escolher a vontade do Senhor. E aí sim, há uma liberdade espiritual para Deus ministrar sobre a nossa vida, porque nós estamos consentindo naquilo que Ele está fazendo. Mas Deus não é todo poderoso, soberano, mas nós temos liberdade de escolha. Vira para quem está perto de você e diga: você tem liberdade de escolha. Não, diga mais, diga: você pode escolher. Josué propôs isso, relembrando que falamos dias atrás. Capítulo 24, ele chegou para o povo de Israel e disse: vocês estão em pecado, vocês estão em transgressão, vocês nem servem mais a Deus, estão servindo a ídolos. Escolhei hoje a quem servais, se vocês vão servir a Deus ou os ídolos do povo da além do Jordão. Porém eu e a minha casa já fizemos uma reuniãozinha, já decidimos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! O Senhor traz sempre um nível de satisfação para nós. Mas, meus amados irmãos, a nossa fé não tem condições de ser aprovada sem ser provada. Algum tempo atrás, há muitos anos atrás, li um comentário de uma pessoa, de um escritor, que ele dizia que ninguém tem condições de declarar-se fiel ao Senhor sem ter oportunidade de ser infiel. Não, eu sou fiel ao Senhor, mas meu Deus, não me guarda, não deixa, Senhor, não deixa, Senhor. Senhor, eu sou fiel, o Senhor só sabe, escolhi andar com o Senhor, mas Senhor me guarda, não deixa eu ver determinadas coisas. Irmão, e pedir para Deus não deixar ver determinadas coisas, não pode nem dirigir mais. Se está dirigindo, está vendo determinadas coisas. E às vezes tem dia que as coisas passam na faixa branca de pedestre, e você está ali dirigindo, você tem que ver as coisas. Uma coisa é ver as coisas, outra coisa é se contaminar com as coisas. Quem entendeu? Então ninguém tem condições de dizer-se fiel ao Senhor sem ter oportunidade de ser infiel. Então, se bateu a sua porta, veio à sua vida um teste permitido por Deus e você aguentou firme, assentou no seu coração: não me contamino, não se contaminou, beleza, a santidade de Deus está sendo progressiva na sua vida. E eu relembro aquilo que o Senhor disse ao seu povo antes de conquistar a terra prometida: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não é que Deus tem um tempo cronológico, santifica hoje e amanhã, não é isso não. A linguagem precede a conquista, precede a bênção, precede aquilo que eu vou te dar, a sua dedicação exclusiva a mim, a sua santificação, a santidade da sua vida. E aí nós chegamos no capítulo 9, e a palavra está dizendo que o Daniel se dirige ao Senhor. Daniel, meus amados, é um exemplo para os nossos dias de dedicação exclusiva a Deus. Daniel é um exemplo que, se pessoas que conhecem a Deus e o servem quisessem participar da vida pública, passarem ilesos e incontaminados, seria possível. Porque a gente lê isso aqui, parece uma coisa automática, mas o nível da política babilônica era tão opressiva que as próprias pessoas, repito o que já disse, foram beneficiadas pela revelação de Deus através da vida de Daniel e não foram mortos pelo rei Nabucodonosor. Essas próprias pessoas, depois, sob a égide do governo de um outro monarca, de um outro imperador, se deixaram corromper e se mancomunaram, se ajuntaram para arrebentar com Daniel, porque tão somente o novo imperador, que constituiu 120 presidentes sobre todo o império Medo-Pérsia, e ele elegeu vários príncipes, e dentre esses príncipes, 3 príncipes principais, e a palavra diz que ele, o rei, queria colocar Daniel sobre todo o seu reinado como príncipe principal. E eles, descobrindo isso, politicamente conspiraram: a gente tem que arrebentar ele. Por quê? Porque ele não é babilônico,
porque ele não é caldeu, porque ele é um dos refugiados, um que foi trazido lá de Jerusalém, lá da terra de Israel, lá de Judá. Então ele não pode ser isso aqui não. Eles conspiraram contra ele, e a prova da sua lisura como servo de Deus e como servidor do reino em Babilônia é que o anjo desceu na cova dos leões e fechou a boca dos leões. E quando o rei pergunta: Daniel, vocês leram, só estou relembrando, isso é meio poético, meio crônico poético, dar-se-ia o caso do que Deus, a tu continuamente serves, tenha tido o poder de te livrar dos leões? O rei declarou: fica tranquilo, Daniel, ele vai te livrar. Ele não dorme. E no outro dia de manhã, ele, sobressaltado com as possibilidades, ele diz: Daniel, cuidado, está falando para um vivo ou para um morto. Dar-se o caso que o Deus a quem você continuamente serve tenha te livrado dos leões aí? E ele ouve uma voz lá de dentro: vive, ó rei, o meu Deus me livrou enviando o seu anjo. Tem um hino que diz: ele não mandou, ele mesmo veio. Mas nesse caso Daniel, ele mandou o anjo que veio. Deus disse: não precisa ir lá, porque eu tenho anjos poderosos. Vai lá, fecha a boca daqueles leões lá. Eu tenho que pensar. Tá o leão, o anjo segurando, e o anjo segurando a boca. Mas teve uma hora que o anjo soltou. Foi a hora que Daniel foi tirado da cova dos leões, e o rei jogou todos aqueles que levantaram falso testemunho contra ele na cova dos leões. E a Bíblia diz que eles não chegam à parte inicial da cova, e os leões já se apoderam deles e os destroçam e os esmigalham. Tal era a ferocidade desses leões. O que aconteceu com eles? Uma noite sem comida, ou seja, se tão ferozes? Não, eles já estavam preparados para devorar. Tem um monte de leão preparado para te devorar por aí. Ele não tem conseguido os seus feitos, o seu mérito, o seu querer, porque Deus ainda tem anjos nesta terra para abençoar o seu povo e guardar o seu povo, guardar a nossa casa, guardar a nossa família. Profetizo: receba, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os seus olhos você vai ver a recompensa de Deus sobre a sua vida. Eu estou parafraseando o texto, você conhece o texto, sabe disso? Deixa o leão rugir, porque há anjos que nos guardam em o nome do Senhor. Amém ou não amém, igreja? E a Bíblia diz então que esse moço se põe agora a orar. E é no mínimo interessante o que Ezequiel diz, que eu li com vocês, que ainda que o Daniel estivesse lá no meio do povo ali, Deus só livraria Daniel e o povo não. Quem escreve isso é Ezequiel. Mas o Daniel agora se põe a orar. E o versículo 3 diz: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o louvar, para o buscar com oração. Para o buscar com oração. Isso quer dizer que a gente não busca o Senhor só com oração. Existem muitas maneiras da gente buscar o Senhor, mas ele diz para o buscar em oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza, ou numa melhor tradução, cilício, porque era um hábito dos judeus, quando eles estavam contritos por alguma coisa que os asseverava, por algum juízo que viesse sobre eles, tal qual lá em Nínive, quando a notícia chegou da destruição de Nínive pelo profeta Jonas, o rei se vestiu de saco, e todos os seus súditos, todas as pessoas se colocaram em cinza, e os animais igualmente não comeram, jejuaram, para que Deus pudesse então lhes perdoar. E esse jejum, esse vestir-se de saco e cinza, era uma representação física da sua miséria. Eles estavam dizendo com essa proclamação, com essa atitude: nós aceitamos e declaramos que tu és soberano sobre a nossa vida, e agora nós estamos nos vestindo como a gente deveria sempre andar vestido, pano mais
o mais rústico possível, o mais ruim possível, e cinza sobre a nossa cabeça, dizendo: já queimou o que tinha que queimar, se o Senhor não tiver misericórdia, nada de bom vai acontecer. E a Bíblia diz que Deus olhava para a atitude dessas pessoas e os abençoava e tinha misericórdia deles, por conta da atitude dessas pessoas. E a Bíblia diz que Daniel faz isso, e a Bíblia diz que ele diz: orei ao Senhor meu Deus e confessei, e disse, olha o que ele diz: Senhor, Deus grande, tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com todos aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha o que ele diz. Ele se coloca junto ao povo para invocar ao povo. Invocar pelo povo, invocar a Deus. Daniel, não sei se você já pensou nisso, pastor Enéas, é um tipo de Cristo nesse momento, porque o santo vem aos impuros, aquele que era consagrado vem àqueles que estão misturados em todas as balbúrdias mundanas. Estando no meio deles, se oferece como sacrifício a Deus para livrar aqueles que ele se tornou igual. Daniel, puro, reto diante de Deus, diz diante do Senhor: pecamos, cometemos iniquidades, procedemos impiamente, fomos rebeldes, nós nos apartamos do Senhor, nós não demos ouvidos ao Senhor. Ele reitera no versículo 7, a ti pertence a justiça. Olha o que ele diz, mas a nós a confusão de rosto. Ou seja, tem razão da gente ficar confuso, tem razão da gente se desesperar, há razão nisso, nessa confusão toda que está no meio do povo, porque o pecado fez isso com a gente, a iniquidade, nosso distanciamento do Senhor e nossa prática leviana em relação a tudo aquilo que o Senhor havia dito e nós insistimos em fazer. Isso aqui não é resultado, eu volto a dizer, de uma experiência, uma única. Isso aqui é resultado de alguém que decide. Como o salmista no Salmo 119 proclama: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Uma verdade espiritual: há coisas escondidas e guardadas no nosso coração. Há coisas que nos fazem pecar contra Deus, mas se nós guardarmos as coisas certas dentro de nós, elas serão um poder de Deus na nossa vida, para que a gente não peque contra o Senhor. O estímulo de ler a Bíblia, o estímulo de caminharmos juntos, não é de uma mente humana, não vem de um pastorzinho da igreja, é um estímulo, é uma ideia de Deus, para nós caminharmos juntos e seguirmos em vitória, unidos diante do altar do Senhor. Você pode dizer amém a essa palavra, a essa expressão? Então aproveite para unir o seu coração a esse propósito. E ele ao final diz, no versículo 13, como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, enquanto a Saminha volta aqui com a sua roupa estampada, apesar disso, não suplicamos à face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos às tuas verdades, ou à tua verdade. O que ele está dizendo aqui? Apesar da consciência do erro, apesar da consciência do pecado, nós não nos arrependemos e não mudamos de vida. Quando é que nós decidimos nos arrepender e mudar de vida? Quando o juízo de Deus veio, quando o Senhor permitiu que todas essas coisas acontecessem. E parte deles nem se envergonhavam do pecado, nem havia arrependimento no coração deles. Não obstante o pecado, ainda murmuravam contra Deus por conta da sorte do povo. Eles não tinham compreensão. Não estava no coração deles, estava só na mente, no intelecto, mas não estava no coração, não estava no espírito. A verdade de que iniquidade e pecado nos separam de Deus. Iniquidade e pecado nos separam de Deus. Esta palavra é tão antiga quanto a Bíblia e quanto o nosso conhecimento bíblico. Isaías capítulo 59, versículo 1. É uma proclamação divina. Ele diz: eis que
a mão do Senhor não está encolhida, ressequida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, tampados, para que não vos ouça. Porém, vossos pecados, iniquidades, encobrem o vosso rosto de Deus, o Deus de vocês, e impedem que Ele haja, que Ele ouça, no sentido de responder às vossas orações. Pensando nisso e sabendo dessa verdade, o que nós devemos fazer se nós queremos relacionamento mais achegado com Deus? Nós devemos fugir ao máximo de toda contaminação. Eu preciso, como você, não analisar intelectualmente a minha vida para discernir isso, porque a minha mente tem uma tendência a me proteger, a minha consciência tem uma tendência fraudulenta a me enganar, como a sua também. Mas quando o Espírito Santo está operando isso, é algo cru e nu, é um discernimento verdadeiro, é uma revelação de Deus de nós para nós, daquilo que nós precisamos nos expor a Deus, e nos expondo ao Senhor, nos enchermos das convicções desse relacionamento que nós temos com Ele. Daniel se prostra, Daniel clama, Daniel confessa pecado, pede conserto, pede reparação de conduta, de relacionamento. E o interessante, desde a sua decisão de não se contaminar, e o que a Bíblia nos inspira a pensar que era ele, Ananias, Misael e Azarias, eu sempre fico pensando, e os outros que foram levados com eles da mesma terra onde eles estavam comendo as gorduras do rei, estavam se dobrando à estátua que o rei levantou. Sempre haverá no meio de uma geração pessoas que não se dobram. Sempre haverá no meio da igreja pessoas determinadas. Sempre haverá no meio do povo de Deus um remanescente fiel. Aleluias! Sempre haverá, ainda que um grande número, uma grande fração, ainda que seja dizimado o povo e se contamine, sempre haverá um remanescente fiel. São gente, são pessoas que não tiveram uma experiência, são pessoas que andam com Deus. Eu amo ler a história de Noé, e a Bíblia diz que andou com Deus. Eu amo ler a história de Enoque. Enoque andou com Deus. Quem anda com Deus é guardado por Ele, é companhia do Senhor, é alguém que é protegido por Ele. E você pode assentar no seu coração durante a sua vida várias coisas, mas uma coisa que nós devemos assentar dentro de nós: eu vou servir ao Senhor com alegria todos os dias da minha vida, e eu não vou me contaminar com coisa alguma que não seja dele para mim. Meus irmãos, isso é uma coisa mais razoável. Isso não diz respeito à religião, isso diz respeito a relacionamento. O rótulo da igreja não vai fazer isso por você. O estacionamento da igreja não vai proporcionar isso para você. Um bom contato social com pessoas não vai, pode até ajudar a não descambar para o outro lado, mas não vai determinar. É algo individual, é uma escolha própria nossa. É você quem decide. Eu vou servir ao Senhor todos os dias da minha vida. Vou abrir mão de coisas que me contaminem. E o entendimento de coisas que nos contaminam é coisas que desagradam a Deus. Quando você ama alguém, você quer fazer tudo para não desagradar a pessoa. O problema é que no relacionamento humano, interpessoal, quando a gente quer fazer isso, a gente se torna escravo sentimental daquela pessoa por causa da manipulação. Mas Deus não manipula, porque Ele não muda. Ele é sempre o mesmo.
Ele não muta, não sofre mutação. Sua palavra é fiel, inerrante, inequívoca, verdadeira, não é transtornada. Deus é o mesmo. 13, versículo 8 de Hebreus: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Nele a gente pode confiar. Tiago 1,17 diz que não há nele sombra de variação, não há mudança. Ele não não acorda hoje com um humor diferente do que ele teve ontem, porque ele não dorme. Aleluia, ele não dorme. Ele não desperta hoje aborrecido com uma coisa: não, eu vou arrebentar essas pessoas. Não! Daniel apela para a sua misericórdia, e ele diz aqui: não nos lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados, baseados na nossa justiça, porque ele está se reportando a um povo rebelde, pecador, contaminado. Ele diz: não há justiça em nós, erramos, prevaricamos. Então nós não comparecemos perante a tua face, clamando que nos incline para nós, se incline para nós. E quando fala Deus se inclinar para nós, é claro, a gente automaticamente lembra do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir a nossa oração, no sentido de dar ouvidos. O que você está falando, meu filho? Ô Senhor, você está me ouvindo? Tô, pode falar. Segurança na oração. Eu estou falando com Ele, tenho certeza, está me ouvindo. Quando vai responder é outra coisa, como vai responder é outra coisa, mas que vai responder é uma certeza. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, porque a nossa oração sobe diante da presença do Senhor, como um incenso que vai subindo e chega diante da presença do Senhor. E sendo repetitivo a você, Apocalipse 5:8, taças de ouro que João viu na revelação, junto ao altar de Deus, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Tem oração minha lá, tem oração sua lá, tem oração sua lá. A resposta vai vir para você. Deus vai manifestar a sua glória. É um tempo de aprendizado, é um tempo em que a nossa fé está crescente, é um tempo em que a aprovação está dando lugar a uma vida mais achegada a Ele. É um tempo em que nós devemos nos dobrar ao senhorio de Cristo, ao nosso Senhor. Numa das grandes revelações proféticas, o Senhor diz: o meu povo virá a mim com choro. Choro traduz-se entendendo o seu erro, entendendo o seu pecado. Se dobrarão a mim, me buscarão como alto refúgio deles, porque compreenderam que eu os posso proteger, que eu os posso abençoar e que eu posso determinar para eles um futuro seguro. Ó Senhor, ouve e perdoa, atende-nos e opera sem tardar, por Ti mesmo, ó Deus, porque a Tua cidade e o Teu povo se chama pelo Teu nome. Daniel apela para o Senhor, dizendo, é uma oração apelativa. Ele diz: o problema do teu povo é que ele é o teu povo e chama pelo teu nome, povo de Deus. E a gente se lembra do célebre versículo de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, diz Deus, os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Epa! 3 atitudes divinas: os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. 3 atitudes divinas que são consequências de atitudes nossas. Se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, na condicional, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Porém, se o meu povo não se humilhar, não orar, não buscar a minha face, não se arrepender dos seus maus caminhos, também eu não os ouvirei do céu, não perdoarei os seus pecados e não sararei a sua terra. Então Deus é vil por causa disso? Isso é uma regra que você usa com seu filho, com a sua filha. Isso é uma regra que você usa no seu trabalho. Então Deus não pode usar, sendo Ele Senhor de tudo, inclusive de você? Que petulância é essa minha, de declarar que Ele é soberano e querer determinar o que Ele vai fazer, o que Ele não vai fazer. Sabe o que determina o que Ele vai fazer, o que Ele não vai fazer na minha vida? A minha atitude, não o meu comando a Ele. Mas Juninho, se nós orarmos e buscarmos a sua face, nos arrependermos do nosso mau caminho, buscando a Ele de todo o nosso coração, Ele vai nos ouvir do céu. Vai perdoar o nosso pecado e vai sarar a nossa terra. A igreja precisa disso. E eu lembro a você que igreja não são paredes, nem piso, nem teto. Igreja somos nós. Nós precisamos disso, porque a contaminação tem invadido a igreja. Muitas pessoas que proclamam santidade têm se contaminado. Muitas pessoas às vezes sobem a altares ou púlpitos, plataformas de igreja como essa, contaminados com aquilo que nunca deveriam se contaminar, para proclamar a santidade de Deus. Eu estou falando do púlpito. E aqui, em toda a igreja, quantos de nós? Eu não tenho um espírito santômetro para medir o grau de relacionamento de cada um com Deus. Mas de vez em quando a gente estatala os olhos e fica impressionado. Como aquele irmão fez isso, como aquela irmã fez isso. Porque muitas pessoas têm decaído de princípios e da fé que há no Senhor. E têm esquecido daquilo que é ingredientes do nosso relacionamento com o Senhor. Se nós esquecemos na vida humana, esposo, esposa, patrão, empregado, filho, pai, irmãos, há pessoas que também têm esquecido de coisas básicas do seu relacionamento com Deus. Por gentileza, fique de pé. Paulo diz: nós não somos daqueles que retiram-se para a perdição, mas nós permanecermos firmes e avançamos com a conquista da nossa alma. Você ainda lembra daquela canção, Saminha? Renova-me, Senhor. Você se lembra? Não segure na mão de ninguém agora. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus.
já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Minha alma engrandece, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Por quê? Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. De novo, minha alma, diga: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado. Levante a mão comigo para dizer: Santo, Santo, Santo és, Senhor, Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido, diga, tem enchido nossas lâmpadas, vida, com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Instrumentos bem suave enquanto eu oro com você. Querido Senhor, cuidamos de estar em Tua presença, oramos a Ti, falamos contigo a respeito da nossa vida. Senhor, se há algum irmão ou irmã aqui que tem entendido, que tem de alguma forma se contaminado com algo a que foi exposto, com uma situação fortuita que não pensou e aconteceu, Senhor, em nome de Jesus Cristo, clamamos para que a santidade do Senhor esteja instaurada no meio do Teu povo, que cada um de nós busquemos isso e nos coloquemos à disposição do Senhor e sob o ministrar do Senhor, que faça cair de nós tudo aquilo que não Te agrada. Pai, em nome de Jesus, trabalhe a nossa mente, trabalhe o nosso ser interior, ministre o nosso espírito,
para que haja purificação, para que haja limpeza. Se algum pensamento, Senhor, se alguma intenção, se algo está povoando a mente de alguém, Deus, que haja agora o recurso divino, que haja poder em nome de Jesus, que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, venha trazer purificação de todo pecado, que caia por terra todas as algemas, todas as correntes, Senhor, todo aquilo que trancafia, tudo aquilo que prende, que segura esta pessoa a um hábito, a um costume. Ó Deus, em nome de Jesus, toca com a tua mão, traga, Senhor, purificação para o teu povo. A igreja desse tempo, meu Pai, precisa dessa lavagem da água pela palavra. Nós precisamos ser purificados, Senhor, de todo mal, de toda injustiça, de toda iniquidade. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, tira a mentira, estabeleça a verdade. Tira, Senhor Deus, o confabular de coisas erradas e traga uma mente pura. Traga frutos dignos de arrependimento. Como a palavra diz que pelos frutos nós somos conhecidos. Senhor, quantos de nós escandalizando o teu nome, quantos de nós vituperando a obra do Senhor, quantos de nós trazendo um testemunho errado, quantos de nós, Senhor, há agora neste mundo todo pessoas que chamam pelo nome do Senhor, pessoas que dizem invocar o teu nome, pessoas que dizem trazer uma vida reta diante do teu altar, e quando eu oro isso, oro com tremor dentro de mim, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que haja pureza em nosso ser, que haja santidade em nós, nosso relacionamento. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, caia por terra agora. Se alguém agora aqui, meu Pai, comprometido com o mundo, com o mundanismo, se alguém aqui comprometido, meu Pai, com alguma coisa impura, quer na área física, na área emocional, na área espiritual, que haja remissão em nome de Jesus, que haja mudança de vida em nome de Jesus, que haja uma volta às origens em nome de Jesus, que haja um recomeço em nome de Jesus. Oh Deus, como a tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.